primeiramente quero agradecer a todo mundo pela participação, pela adesão, e participação nesse webinar. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que tem bastante evidência dentro das empresas, que é falar sobre S&OP. Hoje em dia, cada vez mais, na crescente competitividade que a gente tem nos mercados, as pressões que a gente tem recebido, seja internas ou externas ao negócio, tem cada vez mais levado a gente a buscar melhorar em algumas funções de negócio, e a S&OP é uma das principais hoje em dia, assim, na verdade, eu gosto de entender que a S&OP ela entra como um elo que para todo o negócio, né? Opa, deixa eu ver, o vídeo não deu certo. Deixa eu ver aqui. Fazer mais um teste. Todo mundo consegue me visualizar também? Não? Espera que eu vou pedir auxílio universitário aqui. Opa. Ah, ok. Eu acho que... Bom, eu acho que agora foi. Então, vamos dar início, para a gente não se estender também após o horário planejado, para que a gente possa almoçar tranquilamente. Então, eu queria brevemente falar sobre a Pelissari, né, fazer uma apresentação, talvez tenha alguns que talvez não conheçam ainda. Nós somos uma empresa que estamos há 17 anos já no mercado, nós somos uma empresa de consultoria com enfoque em SAP. Aqui eu trago para vocês alguns dos prêmios que a gente tem recebido, né? Eu não vou entrar no detalhe de cada um dos prêmios, mas o que basicamente esses prêmios comprovam e atestam são o compromisso que a Pelissari tem em relação à qualidade, seja com seus clientes, nos serviços que a gente presta, seja com os seus parceiros, como um dos principais parceiros que nós temos é a própria SAP, e o compromisso que nós temos com os nossos colaboradores, e temos o reconhecimento de ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Tá? Aqui eu vou trazer um pouco dos nossos clientes, né? Eu também não vou entrar em detalhe de muitos dos nossos clientes, mas o que eu gostaria de enfatizar é que hoje a Pelissari ela tem um alto nível de envolvimento e parceria com vários clientes. Esses clientes estão divididos nos mais diversos setores industriais, então nós temos grande desenvolvimento com empresas que são montadoras, autopeças, empresas de transformação, de aplicações de engenharia, fashion, construção civil também. Nós atuamos em todos esses mercados, levando soluções relacionadas com SAP e também trabalhando junto com os clientes na melhoria da gestão empresarial. Tá? Então, evidentemente, a gente entrando na nossa agenda hoje do webinar, hoje eu quero mostrar para vocês, trazer um pouco mais sobre a importância do S&OP, porque é tão importante a gente falar de S&OP hoje em dia, como o S&OP se encaixa dentro do contexto do negócio da empresa, ou como ele deveria se encaixar, trazendo também um viés também apresentando como ele tem sido difundido, talvez de uma forma mais acadêmica, mas eu não vou me prolongar muito. Trazer quais são os principais desafios para o S&OP, evidentemente ele rodar dentro da empresa, quais são esses principais desafios, as principais dores que nós encontramos quando a gente tenta implementar a função de S&OP, executar o S&OP dentro da empresa, e eu vou trazer uma solução que é o Integrated Business Planning, que é o IBP, que é uma solução nova da SAP, feita sob medida para o processo de S&OP, e que traz vários benefícios que no mercado dificilmente a gente encontra soluções com tantas potencialidades para o processo de S&OP. Okay? Então, trazendo aqui uma definição de S&OP do Tom Wallace. Tom Wallace é um dos principais pesquisadores e geradores de conteúdo relacionado com S&OP, ele é uma referência mundial, e ele define o S&OP como um conjunto de processos que estão ligados para a tomada de decisão. E os principais tomadas de decisões que a gente tem que tomar estão ligados a balancear a demanda, ou seja, aquilo que o mercado está me pedindo, ou que eu estou prevendo que o mercado está me pedindo, com a questão de suprimento, tanto em produção, como também compras, distribuição.
Um ponto muito importante que, de acordo com o nível de maturidade das empresas, geralmente fica de fora, é eu conseguir integrar o planejamento financeiro com o planejamento operacional, ou seja, eu conseguir saber o quanto os montantes e os valores que eu tenho que fazer investimento, desinvestimento ao longo do tempo para suportar esse meu plano operacional e toda a minha cadeia produtiva de compras, de investimentos necessários. E um ponto chave que é conseguir conectar o planejamento estratégico lá de alto nível com as operações do dia a dia. Ou seja, lá quando eu digo que eu tenho um objetivo estratégico de me tornar o quinta empresa do mercado, o que isso quer dizer no dia a dia? Como que eu desdobro isso para ações no dia a dia mesmo, na batida de produção, na formação de estoque, na minha distribuição, etc. Então, o S&OP ele é uma função chave para essa ligação. E hoje em dia nós já não podemos mais nos dar o luxo de não ter esse processo, essa função bem estruturada dentro da empresa, porque os efeitos, assim, a força de um efeito chicote hoje em dia na complexidade que a gente tem dos negócios é muito grande. A gente começa a falar de milhões e muitas pessoas envolvidas no processo, muitos parceiros, muitos clientes. E eu ter a maturidade no S&OP hoje é chave, não somente para a gente conseguir se destacar, mas realmente para a gente conseguir sobreviver dentro do mercado conturbado que a gente tem hoje. Tá? Então, como que o S&OP ele se encaixa no negócio? Então, basicamente, o S&OP ele é a chave de ligação entre o estratégico e o operacional. Deixa eu só verificar aqui Como eu ponho o ponteirinho aqui? Só um momento, por favor. Ok. Ele é um elo de ligação entre o estratégico e o tático e a execução. Tá? Então, o S&OP ele entra num contexto em que quando eu tenho lá, por exemplo, no meu planejamento estratégico, definições de que nós vamos, por exemplo, ser o número 1 do mercado. Ok, mas o que é ser o número 1 do mercado? O ser o número 1 do mercado quer dizer que a gente vai buscar até o ano de 2020, por exemplo, ter 51% do market share, 51% do market share. Mas o que é 51% do market share quer dizer o quê? Então eu tenho que começar a desdobrar isso, desengravidar essas definições que a gente tem. Por exemplo, mas eu quero ter um market share, mas eu quero ter um nível de receita também específico. Mas desse nível de receita eu quero manter um nível de margem, eu quero ter um EBITDA de tantos por cento. Eu tenho que começar a desengravidar esses tipos de definições que eu tenho lá no meu planejamento estratégico. E dentro desse processo de desdobramento, eu tenho que definir meu processo de planejamento, meu planejamento de vendas. Aqui eu tenho funções que estão relacionadas com marketing, intrinsecamente ligado também com pesquisa e desenvolvimento, ou seja, quando eu digo que eu quero atingir um market share de 51%, esse market share, qual que é esse mercado? Qual é o segmento desse mercado? Quais são os produtos para cada um desses segmentos? Quais são os produtos que eu vou posicionar? Qual é o volume de faturamento que eu quero ter para cada um desses produtos? Quais vão ser os canais de distribuição que eu vou adotar para esses produtos naquele determinado canal? Como vão ser minhas ações de promoção? Qual é o preço que eu vou praticar para esse produto? Todas essas definições relacionadas com marketing, pesquisa e desenvolvimento e vendas, elas vão alimentar o meu planejamento, o meu S&OP, para que eu consiga ter uma visão do meu planejamento, para que eu consiga ter uma percepção de qual é a minha demanda. Essas definições, obviamente, elas têm que passar pelas restrições que a gente tem na empresa. Então, é muito importante que eu tenha o meu planejamento operacional. E aqui, então, eu preciso conseguir dimensionar essa minha demanda, por exemplo, com a minha capacidade produtiva. Quantas fábricas eu tenho? Qual é a capacidade dessas minhas fábricas? Ou da minha fábrica, ou do meu armazenamento? Como que eu vou fazer a distribuição desses produtos que eu vou vender em cada um desses canais? Qual é o modal que eu estou utilizando? Eu estou usando terrestre, vou conseguir fazer um modal diferente, por exemplo, com o transporte marítimo? Qual é o custo que eu vou ter para esse modal?
Quais são os tempos que eu tenho, meus lead times, para adotar cada um desses modais? Como que eu vou fazer qual que vai ser essa minha estratégia de entrega? Como que eu vou fazer a minha projeção de estoque? Aí vem um ponto muito importante. Para cada uma das restrições que eu tenho físicas, por exemplo, da minha capacidade fabril, do meu armazenamento, da minha distribuição, somando isso também restrições que eu posso ter dentro da minha cadeia com fornecedores, por exemplo, eu tenho que fazer uma otimização de estoque, baseado naquele plano de demanda. Todas essas restrições e planejamentos, elas voltam para o meu processo de S&OP e eu tenho que conseguir, além disso, conseguir fazer mais um balanceamento com o meu planejamento financeiro, ou seja, para que eu consiga manter o para que eu consiga manter o meu plano operacional, eu consiga fazer os investimentos de compra, compra de materiais, investimento em maquinário, investimento em distribuição, planejamento de fretes, etc. Quanto que isso vai ser realizado mês a mês, para que eu consiga fazer o meu AOP, né, o Annual Operational Planning, ou o meu plano anual, e como deve ser esse investimento ao longo do tempo e considerando o custo de oportunidade, etc. Toda essa análise deve voltar em cenários para que eu consiga então voltar para o meu planejamento estratégico e identificar, ok, como que vai esse meu investimento, qual vai ser a margem que eu vou ter, qual é esse meu faturamento, qual vai ser o meu faturamento projetado, eu vou conseguir atingir meus objetivos. Para cada um dos segmentos que eu escolhi, qual vai estar sendo o meu resultado por segmento, por família de produto, etc. Então, o objetivo da S&OP é ser esse link. É ser o link para que eu consiga avaliar todas essas restrições, todas essas necessidades e consiga sumarizar isso e trazer para o meu negócio no dia a dia para depois eu conseguir executar. Tá? Então, no resumo aqui, onde está o valor do processo de S&OP? Ele está em tornar a estratégia acionável, ou seja, aquele meu planejamento estratégico tornar ele acionável no dia a dia. O mestre de produção, o meu MRP, conseguir planejar os materiais e entregar esses materiais. E o principal, orientar a visibilidade e agilidade, ou seja, eu consegui trazer esse meu planejamento de vendas, por exemplo, para que eu tenha visibilidade e previsibilidade do meu planejamento operacional e conseguir executar. Alô? Opa! Todos conseguem me ouvir? Ah, perfeito. Maravilha, que bom. Eu tinha levado um grande susto aqui, porque. Deixa eu voltar a compartilhar o meu vídeo, só um momento. Ok, agora acho que estamos reconectados. Perfeito. Próximo slide. Então, voltando aqui, como é o ciclo do processo de S&OP, tá? O processo de S&OP, basicamente, ele é dividido em 5 etapas. A primeira etapa, que é a atualização de dados, coleta de dados. Então, nesse momento, eu tenho que coletar dados de mercado, de marketing. Eu posso coletar esses dados de várias fontes diversas externas à empresa ou de consultorias específicas
mas conseguir coletar dados de mercado. Eu vou coletar dados também de informações do meu resultado no mercado, assim, resultados que eu tenho passado de campanhas de marketing, resultados de históricos de venda, por exemplo, mas também eu vou coletar dados que são importantes para as próximas etapas do meu planejamento, como, por exemplo, o meu custo atual de produtos, minha estrutura de produção, minha até lista técnica, minha BOM, minha Bill of Material. Eu tenho que pegar informações também de custos atualizados, de distribuição, de produção, etc. Todas. Então, a primeira etapa do processo de S&OP é que eu consiga coletar esses dados. A próxima etapa vem o meu planejamento de demanda. Então, nesse planejamento de demanda, como eu tinha comentado brevemente anteriormente, eu estou utilizando informações de marketing, informações de pesquisa e desenvolvimento, inteligência de mercado, transformando isso num plano de vendas, em que eu posso utilizar, por exemplo, o meu histórico de vendas para fazer uma previsão estatística, mas complementando isso com informações atualizadas para que eu tenha um número da demanda, a demanda que eu vou ter, a demanda que eu vou ter para os próximos períodos. Depois eu tenho um processo de planejamento de suprimentos e capacidade de produção, em que eu devo conseguir colocar restrições nos meus processos produtivos para conseguir adequar, ou seja, eu tenho uma demanda, mas o quanto dessa demanda eu consigo atender, como, quando, a que custo, de que forma, por quais canais, quais modais eu vou estar entregando isso. A gente tem uma reunião que é o pré-SNOP. O objetivo dessa reunião pré-SNOP é que eu consiga validar gaps entre demanda, suprimento e com alguns objetivos, por exemplo, já financeiros, de margem já definidos. Validar os pressupostos que foram adotados por cada uma das etapas, para que eu possa ter reunião executiva. A reunião executiva de SNOP é uma reunião que deve envolver alto nível de direção e os sponsors do processo. Então é importante que a gente tenha um sponsor para esse processo. Esse sponsor é quem deve defender os números, os resultados apresentados, levantados pela equipe nessa reunião. E após a reunião executiva, é feita uma validação dos números e esse número ele deve entrar efetivamente no meu planejamento operacional. E deve ser um número que deve ser seguido dali em diante. Quando a gente fala aqui do processo de SNOP, o que a literatura mostra é que o ideal é que esse processo ele seja um processo que deva ser executado num horizonte de até 1 mês, ou 30 dias, ou 4 semanas, mas ele deve ser um processo cíclico. O que é variável de acordo com a indústria é o horizonte para o qual eu estou planejando, ou seja, dependendo da indústria que eu tenho, uma indústria de transformação, uma indústria muito comoditizada, por exemplo, ou que eu tenho uma produção repetitiva, uma produção em alto volume, por exemplo, os meses no horizonte firme não seja algo tão grande. Mas, por exemplo, quando a gente vai numa indústria de autopeças, por exemplo, que eu tenho um mix de produto muito grande, eu pensar em 3 meses, por exemplo, já de um período firme, já é algo bastante coerente. Eu pegar indústrias que estão sendo muito afetadas, por exemplo, pela alta volatilidade do mercado, 3 meses ainda pode ser um horizonte muito grande. Mas o que a literatura mostra é que é o seguinte, eu devo conseguir, dentro do meu processo de SNOP, enxergar o horizonte para o qual eu estou fazendo o meu planejamento e conseguir pelo menos avaliar o impacto das mudanças no meu exercício, dentro do período que eu estou em exercício. Ou seja, se eu faço um planejamento estratégico olhando 5 anos, eu deveria estar olhando o impacto e a evolução desses próximos 5 anos, mas é fundamental que dentro do meu processo de SNOP, quando eu estou validando demanda, validando as minhas restrições, que eu consiga validar os impactos e os resultados em rentabilidade dentro do exercício atual, ou seja, até o final do ano, ou de acordo se eu usar um calendário diferente do calendário tradicional, dentro do que seria dentro do meu exercício. Tá. Ok. Então vamos para o próximo passo aqui, então comentando um pouco mais de detalhe dentro das fases. Então, dentro do meu processo de SNOP, o que geralmente acontece é que na fase de planejamento da demanda, é comum que eu utilize dados que estão dentro do meu ERP, dados que estão do meu CRM,
dados que eu tenho em outro tipo de outros sistemas em que eu faço um planejamento financeiro, um planejamento de vendas, eu trazer esses dados eu trazer esses dados e passar para um processo de dos inputs e avaliação de marketing e vendas. Então, dentro desse processo, como eu tinha dito, eu estou definindo qual é o tamanho do mercado, quais são os produtos que eu vou participar em cada um desses mercados. A minha estrutura de planejamento é muito importante, porque muitas vezes eu não vou estar planejando no nível de produto, eu posso estar trabalhando no nível de família, subfamília, ou de acordo com a minha definição de mercado. Eu posso estar abrindo novos segmentos, novos mercados. Por exemplo, eu posso passar a estar atuando nesse momento em um canal novo de e-commerce. De onde eu vou trazer essas informações de volume de venda para esse e-commerce? Ou eu posso estar aumentando, por exemplo, o meu faturamento com peça de reposição e não somente, por exemplo, com fornecimento direto para uma montadora ou direto eu posso estar vendendo para um revendedor, por exemplo. Qual é o tamanho? Como vai ser esse planejamento para essas variações que eu vou ter? Desse trabalho, a gente tem que sair com um plano de demanda, em que basicamente eu estou dizendo para cada período quanto vai ser vendido em um nível agregado ou menos agregado de acordo com a capacidade que eu tiver da ferramenta que eu estou utilizando. Ou seja, eu posso estar falando no volume por família ou eu posso estar falando diretamente no volume por SKU, por produto que eu esteja vendendo e conseguir perceber a demanda de cada um deles. Isso, obviamente, tem um processo de consenso para que eu tenha esse plano de demanda. Após o planejamento de demanda, é comum que eu consiga, para fazer meu planejamento de suprimentos e capacidade, eu colete informações atuais também no meu RP ou de outros sistemas para que eu consiga saber o meu estoque atual, onde está esse estoque atual, se eu tiver, por exemplo, de centros de distribuição, tiver em locais diferentes, como que eu pego esse estoque e consigo fazer a alocação dessa demanda por unidade de negócio, onde eu tenho fabricação ou distribuição, e eu consiga ter um plano de alto nível de capacidade, vendo quais são meus centros de trabalho gargalo, ou quais são os gargalos do meu processo, e conseguindo utilizar o máximo esses gargalos, e também tendo uma percepção do planejamento de demanda que eu vou precisar de cada um dos meus fornecedores. Todos esses pontos são levados para a reunião de pré-SNOP, onde a gente tem que resolver os conflitos entre demanda e capacidade, e também tenho que resolver os gaps financeiros para conseguir avaliar o impacto no meu faturamento projetado e nas margens projetadas desses cenários que foram montados. É muito importante que eu consiga avaliar esses cenários para que eu consiga ir para a reunião do SNOP. Lá na reunião executiva, então, os pressupostos são validados, o plano tem que ser, os cenários podem ser requeridos para que eu consiga fazer a avaliação e eu faça a publicação desse plano. Então, é muito importante que eu consiga navegar por esses pontos aqui, trazer as informações de uma forma ágil, rápida e confiável para que eu faça a tomada de decisão. Tá? Então, aqui o Gartner, que é uma entidade que é bastante utilizada, uma referência em pesquisas relacionadas à tecnologia, ele utiliza um modelo de maturidade baseado em 4 níveis para avaliação do modelo de SNOP. Basicamente ele diz o seguinte: eu tenho o nível 1 de maturidade quando eu estou reagindo, ou seja, o meu trabalho é funcional, departamental, ou seja, planejamento de demanda é lá com vendas. A gente não sabe o que eles fazem, eu tenho uma caixa preta lá e em determinado momento ele sai com um número de demanda por mês. E o planejamento de capacidade é lá com o PCP, eles também fecham um número, eu não sei exatamente como que eles fazem os pressupostos e a gente vai definir isso, em algum momento eu fecho um número para SNOP. Quando eu estou nesse nível de maturidade, dificilmente eu consigo avaliar ou criar cenários e avaliar, por exemplo, a rentabilidade por produto, ou rentabilidade por família, o impacto que eu tenho nisso no planejamento estratégico. Basicamente, eu estou reagindo, ou seja, o mercado mudou, eu tenho que tentar avaliar qual vai ser a forma de eu reagir para conseguir entregar a demanda que está vindo do mercado. Eu tenho um segundo nível que chama de antecipação, ou seja, eu já consigo ter alguma integração no meu plano operacional, baseado na cadeia, né? Eu consigo, por exemplo, transmitir parte das informações de demanda para os meus fornecedores, por exemplo, para conseguir já ter a negociação com ele de suprimento.
mas ainda assim eu não consigo ter um impacto claro, por exemplo, de rentabilidade quando um dos meus principais fornecedores, por exemplo, se é uma commodity, se eu tiver uma mudança no preço de aço, qual é o impacto na rentabilidade que eu tenho? Nesse nível, dificilmente eu consigo ver uma variação quando uma grande commodity ou algo da minha cadeia muda em relação a custo, como que isso vai impactar a minha rentabilidade. O terceiro nível, que é o colaborativo, eu já consigo trazer informações do nível financeiro, eu consigo trabalhar em cenários, mas é provável que, por exemplo, eu não consiga trabalhar de forma conjunta com o meu fornecedor, por exemplo, ou com o distribuidor, ou mesmo com o cliente, para buscar formas diferenciadas de ter essa nossa relação, buscando reduzir nosso custo ou aumentar a margem de cada das empresas relacionadas no processo. E esse nível já teria mais ligado no nível, eu já teria todo esse nível de maturidade se eu tivesse um nível 4, que eu estivesse orquestrando. Tá? O que o Gartner, nas pesquisas que ele realizou em nível mundial, ele avalia é que pelo menos 67% das empresas hoje se encontram no nível 1 ou no nível 2. Ou seja, as empresas estão reagindo ou estão trabalhando num nível de integração muito baixo. A grande maioria das empresas é em nível mundial. O que eu posso dizer assim, na percepção que eu tenho trabalhando com os clientes diferenciados de diferentes setores da Pellissari, é que a gente conversa e realmente percebe que esse número é coerente e que realmente a gente tem muita dificuldade em conseguir avançar nesses níveis de maturidade. O que, nessa mesma pesquisa, o que os principais executivos apontaram como dificuldade de avançar no processo de S&OP era a falta de ferramentas que suportassem o processo. Então, o que é relatado é o seguinte: beleza, eu tenho uma ferramenta que eu consigo fazer uma previsão, eu tenho um sistema avançado que eu faço uma previsão de demanda, mas depois, quando eu tenho que transmitir isso e fazer uma análise do meu MRP, a integração não ocorre de forma fácil. Para eu conseguir extrair cenários do meu MRP não é algo fácil, não é algo rápido. Para que eu consiga, então, pegar informações de demanda, informações de planejamento, do meu MRP, do meu planejamento de capacidade, e avaliar o impacto financeiro, ainda é mais complexo, é mais difícil. Então, o que é colocado pelos executivos é a dificuldade de ter ferramentas para suportar isso. Então, basicamente, o que eles dizem é que em certas etapas a gente trabalha com vários sistemas, e inclusive trabalha-se muito com Excel, e a necessidade para avançar nesse grau de maturidade é de uma ferramenta nativa construída para o S&OP. E essa é uma ferramenta que eu vou mostrar mais adiante, que é o IBP, uma ferramenta nativa para o processo de S&OP. E quais são os benefícios em avançar nessa curva de maturidade do processo do S&OP? Então, os trabalhos realizados de benchmark da SAP mostram que as empresas que avançam, né, na curva de maturidade do S&OP, elas têm conseguido números extremamente significativos. Por exemplo, eliminação de estoque como percentual do faturamento de até 14%, ou seja, redução do estoque em relação àquilo que eu faturo em até 14%. Se vocês levarem isso para a realidade de cada um da empresa, vocês conseguem ter basicamente uma percepção do que é isso em resultado. Outro ponto é a redução de estoque a redução de faturamento perdido por falta de estoque em até 20%. Aumento das entregas no prazo em até 5%, porque eu consigo prever adequadamente. A melhora na acuracidade de previsão em até 8%. Tem aqui um outro instituto, que é o Aberdeen, dos Estados Unidos, que ele mostra que empresas que estão no alto nível de maturidade de S&OP, eles conseguem reduzir o ciclo de caixa em até 0,3% ano após ano. Isso quer dizer o seguinte: o tempo que eu levo para pegar dinheiro, transformar em produto, levar até o cliente e fazer com que esse vire um novo dinheiro com a rentabilidade que eu espero, reduzir ano após ano em até 3%. E hoje, então, quais são os problemas que a gente se propõe a resolver com essa nova solução, que é o IBP, o Integrated Business Planning?
Hoje, o que a gente percebe? As empresas não conseguem ter, a empresa não consegue realizar o planejamento em tempo hábil para tomar a decisão, as informações que estão disponíveis não estão corretas, e a gente não consegue, em cada uma das etapas do S&OP, validar e testar os pressupostos que foram assumidos. Ou seja, as pessoas estavam envolvidas no processo, que definiram os cenários, como que a gente valida o pressuposto que cada uma delas adotou? A gente não consegue fazer isso em tempo hábil. Então, por exemplo, quando eu tenho lá meu gerente de vendas fazendo, como que a gente vai atender aquela nova conta, se a gente criou uma conta nova, como que a gente vai atender? Qual o impacto que eu tenho na margem quando eu estou atuando no novo mercado? Marketing vê, puxa, mas qual que é o resultado que eu vou ter em volume de venda se eu melhorar o preço numa determinada família? Todas essas demandas, essas vozes que vão surgindo dentro do negócio, dentro da empresa e das áreas da empresa, a gente tem dificuldade de operacionalizar isso. Por quê? Porque o processo hoje ele acontece muito baseado em Excel, PowerPoint, troca de e-mails, pastas na rede, dados que são manipulados não no sentido de que são mentidos, é que eu tenho que fazer uma alteração manual dos dados para que eu consiga realizar os cenários, e isso é um processo que trava, ele não fecha. E com isso a gente acaba perdendo o trimestre, a gente perde um cliente importante, a gente perde market share por não conseguir atuar no mercado, e a gente acaba tendo grandes despesas com seguros e multas por falta de entrega ou descumprimento de contratos. Então, as principais dores que eu tenho no processo do S&OP são planilhas e sistemas demais no processo. A gente não consegue obter inputs das pessoas, ou seja, qual a percepção de venda, qual a percepção do mercado, quais são as percepções dos executivos, trazer isso para dentro do processo para tomar decisão e construção de cenários. A gente gasta mais tempo montando dados do que efetivamente planejando e simulando cenários e avaliando rentabilidade, avaliando impactos financeiros, ou para tomar decisão, por exemplo, de aumento de capacidade fabril ou não. Os planos financeiros e o plano de demandas ficam desatualizados, ou seja, eu saio num resultado do S&OP e esse plano que eu estou apresentando ali naquele mês, ele já está defasado em relação à realidade do negócio agora. Então, a gente está sempre um passo atrás dentro da realidade do negócio. Um ponto muito importante, a gente sempre trabalha no nível muito agregado, ou seja, eu estou trabalhando lá na família e dentro daquela família eu tenho 60 SKUs. Eu não consigo ver o resultado por produto, eu estou trabalhando no nível tão agregado que isso dificulta a minha tomada de decisão ou mascara algumas ineficiências que eu possa ter de um determinado produto, eu não consigo ver a rentabilidade adequada de um produto, eu não consigo nem ter o planejado, depois quando eu tenho o realizado eu não consigo saber o quanto daquele realizado efetivamente contribuiu para o meu planejamento estratégico. Eu não consigo fazer um cenário em que eu altere a demanda e avaliar o impacto que eu vou ter isso dentro da minha cadeia de suprimentos, seja internamente, ou seja, com meus fornecedores, e tampouco financeiro. É muito difícil simular e comparar os cenários de simulação, e as decisões são baseadas em restrições da cadeia, não na rentabilidade, ou seja, eu vou montar um plano de venda e um plano de produção baseado naquilo que eu consigo fazer, não naquilo que vai dar o maior retorno para o negócio. E com isso, os executivos percebem a falta de informação atualizada no S&OP, e um ponto que é muito importante é que o processo ele perde o crédito. E uma vez que os executivos não compram mais o processo, dificilmente as decisões e o patrocínio necessário para a gente amadurecer o processo vai ser... A gente vai conseguir manter esses executivos. E o ponto-chave é que quando chega no nível do executivo, eles não conseguem entender ou validar aqueles pressupostos que foram adotados pela equipe. E, além disso, a gente tem outras pressões que a gente serve, que são pressões do mercado, ou seja, aumento de concorrência, cenário econômico, a forma das demandas dos clientes, as demandas dos clientes têm mudado, seja pelo próprio produto ou pelas formas de como o serviço atrelado a esse produto. A gente tem volatilidade de demanda. Eu acho que esse cenário de crise que a gente tem vivido, muitas empresas estão sentindo de forma absurda essa volatilidade, pedidos cancelados ou demandas que chegam que chegam de repente quando eu tenho pouco tempo de reação e eu não consigo avaliar diretamente na minha demanda qual o impacto disso. Então, essa volatilidade tem exigido bastante da minha capacidade de processo de S&OP.
E um outro ponto importante que é o crescimento da importância da tecnologia. Ou seja, hoje os executivos e as pessoas que estão envolvidas no processo já estão esperando formas mais amigáveis, mais responsivas de eu trabalhar dentro do processo, sem que eu tenha que analisar toda hora a planilha e quando eu tiver que fazer uma alteração de gráfico, eu tenho que estar conectado na rede, no computador da rede, para que eu consiga fazer a validação. E quando eu quero fazer uma simulação, basicamente, de aumentar uma demanda ou diminuir uma demanda, para que eu consiga fazer a validação dos dados, eu tenho que fazer uma manipulação muito grande ou trabalhar com módulos muito complexos. E dentro desse contexto todo, surge o IBP, que é o Integrated Business Planning, é uma ferramenta nova da SAP, e ela foi desenvolvida especificamente para o processo de S&OP. Como que é essa ferramenta? Essa ferramenta, basicamente, ela permite com que você consiga transmitir para dentro dela todas as informações relevantes para o planejamento. Então, eu consigo trazer lá do meu ERP, por exemplo, do SAP, trazer informações do produto, custo do produto, eu consigo trazer dados de cliente, eu consigo trazer preço, estrutura de custo, eu consigo trazer restrições que eu tenha de produto, eu consigo trazer também informações, por exemplo, do meu centro de trabalho, que são os centros de trabalho são gargalo, os custos que eu pratico, por exemplo, com meus fornecedores para fornecimento, eu consigo trazer meu roteiro de produção, consigo trazer minha BOM, consigo trazer... Aqui eu coloquei alguns nomes de funcionalidades do SAP, quem não tiver SAP... eu peço desculpas por ter utilizado o nome, mas, por exemplo, aqui, quando eu falo do BPC, é uma ferramenta de planejamento financeiro. Então, se eu utilizar alguma outra ferramenta, eu consigo trazer todo o meu planejamento financeiro para dentro dessa ferramenta. Aqui o Matheus perguntou da questão do AFS. Eu consigo trazer informações também, por exemplo, de matrizes, etc., para dentro do AFS, como restrições para dentro do IBP. Tá? Eu consigo trazer essas informações também do AFS como restrições para fazer um planejamento baseado em restrições. Aqui eu consigo trazer informações também do meu CRM, outras informações, por exemplo, se eu estiver trabalhando com sistema terceiros, ou, por exemplo, o meu mercado, eu contrato dados de uma outra empresa especializada em avaliar tamanho de mercado. Eu consigo trazer as informações para dentro desse sistema. O IBP, S&OP, ele é uma ferramenta que ele é standalone, você não obrigatoriamente precisa ter SAP para utilizá-lo, tá? Você consegue utilizá-lo de forma isolada e trabalhar dentro da estrutura dele para conseguir trazer dados de outros sistemas para que você consiga utilizar a ferramenta para a operacionalização do S&OP. Tá? Então, aqui, basicamente, quais são os principais atributos ali do S&OP, do IBP? Eu consigo ter um módulo escalável para que eu consiga modelar demanda, fornecimento e financeiro numa mesma plataforma, ou seja, eu não preciso mais extrair dados para várias planilhas e depois consolidar numa planilha, etc. Não, eu consigo criar um modelo de integração, recuperar esses dados das bases que eu utilizo e trazer de uma forma normalizada para dentro de uma aplicação só e trabalhar dentro dessa aplicação. Tá? Eu consigo trabalhar com modelos em real time, criando cenários de simulação. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho ali alguns detalhes de como que são esses cenários. E a ideia do real time, eu falo, o IBP ele roda numa plataforma que é... o Heleno ali, a questão com o APO. Ali do APO é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu consigo trazer do APO, por exemplo, se eu utilizo o APO para fazer o meu planejamento de demanda. Toda a minha estrutura de planejamento que eu já tenho no APO, por exemplo, dizendo quais são minhas unidades de negócio, quais são os meus canais de distribuição, por exemplo, quais são os meus canais de venda, quais são as minhas famílias de material, toda essa estrutura de planejamento eu consigo trazer já para a ferramenta. Por exemplo, se eu utilizar o APO, o SNP, por exemplo, para fazer um planejamento baseado em restrição diariamente, eu consigo trazer todo o meu modelo
de restrição, todas as minhas heurísticas para dentro do modelo e realizar a simulação dentro do IBP. Se eu utilizar, por exemplo, dentro do APO, o TLB, que é para que eu consiga fazer o planejamento de cargas e distribuição, eu consigo trazer as heurísticas e as restrições para dentro do modelo. Então, mesmo que se eu utilizar o APO, mesmo que eu utilize algum outro APS de mercado, por exemplo, o Preactor, eu consigo trazer as informações através de integração para dentro do modelo, trazer essas restrições para que eu possa fazer a simulação dentro somente do IBP, para que eu não precise trabalhar com mais de uma ferramenta e ficar fazendo interface e manipulação de dados. A modelagem o trabalho em real time, ele se dá pelo fato do IBP ele trabalhar numa plataforma HANA. O HANA é uma nova tecnologia de banco de dados da SAP, que ela tem uma capacidade de processamento superior até 400 vezes do que o RP, por exemplo. Então, a capacidade de processamento é absurda. E eu trabalhando dentro desse servidor com essa capacidade, eu consigo criar cenários e simular e fazer simulações de grande complexidade em alta velocidade. Tá? E um outro ponto bastante importante é a questão de colaboração. Então, o IBP ele utiliza uma outra funcionalidade da SAP, que é o SAP Gen, que é uma solução de colaboração em que todas as informações relacionadas com cenários de simulação, trocas de e-mail, aquilo que geralmente a gente troca por e-mail, com perguntas, dúvidas, etc. Tudo isso eu consigo fazer dentro da ferramenta e manter esse histórico para que ele seja validado em períodos futuros, sem que eu tenha que ficar rastreando e-mail e informações em pasta de rede, atas de reuniões, etc. Então, aqui, só comentando um pouquinho mais aqui da arquitetura da solução, obviamente eu não vou entrar muito em detalhes, né? Então, das diversas fontes de dados que eu tenho, seja o RP, CRM, APO, ou mesmo BW, ou mesmo Excel, por exemplo, eu consigo mapear essas fontes de dados, eu crio uma interface uma interface de transformação e normalização de dados através do HANA, e eu consigo disponibilizar isso através de uma interface de usuário que vai ser que com certeza aqui é aquela mais adotada pelas empresas, que é uma interface em Excel. Eu vou mostrar mais adiante como que é essa interface Excel. Então, todas as minhas visões de planejamento, seja planejamento de demanda, planejamento de capacidade, etc., eu consigo ter isso numa visão em Excel. Eu também vou ter uma visão analítica uma visão analítica de todo o meu processo de SNOP para cada uma das fases, utilizando gráficos de uma forma bastante interativa e visual. Eu consigo fazer toda a troca de informações de forma colaborativa, seja em web, seja em mobile, eu consigo fazer essas trocas de informações, e toda a administração é feita de uma forma web, ou seja, eu consigo a parte de, quando eu pensar na questão de administração do sistema, eu também consigo trabalhar de uma forma web, sem que eu precise ter restrições de, por exemplo, como o próprio SAP, em que em alguns casos eu tenho que estar trabalhando dentro da empresa, de uma rede específica, etc. Eu consigo ter uma maior flexibilidade para a administração do IBP. Então, aqui mostrando um pouco o rosto, a cara do IBP aqui, como ele é. Então, como vocês podem visualizar, aqui no IBP eu tenho uma solução que é baseada nas 5 etapas do SNOP. Então, eu tenho ali uma visão uma visão de demanda, uma visão de suprimento, a coleta de informações. Todas essas fases eu consigo mapear e criar as etapas dentro da ferramenta. Tá? Aqui, por exemplo, eu estou numa visão do pré-SNOP e pode ver que aqui eu consegui criar dashboards para que eu consiga realizar as validações importantes para essa etapa do processo. Então, aqui, por exemplo, eu estou visualizando aqui por família de produto quanto foi o previsto vezes o realizado. Aqui eu consigo ver, por exemplo, ter uma relação entre a receita, a previsão de marketing e o meu planejamento operacional, ou seja, aquilo que eu estava prevendo faturar e gastar naquele período. Como que está essas variações?
Tá? O que é muito interessante aqui do IBP? Por exemplo, se eu quiser avaliar aqui na questão de consenso, eu quiser revisar algum dos quarters aqui, uma vez que eu clique no quarter aqui, ele me leva para uma visão de planejamento. Como eu falei, a visão de planejamento ela é toda numa interface de Excel. Então aqui eu consigo ver mês a mês, a evolução aqui de previsão de vendas, previsão de marketing, o consenso entre cada um deles. Eu consigo ver isso tanto em relação à quantidade, preço ou receita. Essas características foram características que, por exemplo, eu posso por exemplo, eu quero ver se eu tiver alguma... Tem casos de, por exemplo, indústria de transformação, eu posso ver em quantidade, mas eu posso querer, por exemplo, ver em volume, porque o peso, por exemplo, que é importante para mim. Eu poderia incluir aqui, por exemplo, peso, para que eu pudesse ter essa visão em cada um de formas diferentes, tá? E aqui, por exemplo, eu consigo fazer dentro do Excel, realizar o drill down aqui, por exemplo, estou vendo por família. Se eu quiser fazer uma verificação aqui, por exemplo, por produto, eu consigo realizar dentro do Excel um drill down, explodir isso aqui por produto e fazer a simulação aqui. Aqui é muito interessante aqui a facilidade de navegação, porque como eu estou no Excel, por exemplo, se eu quiser aumentar a demanda aqui em 20%, eu consigo alterar aqui o valor, utilizar uma fórmula de Excel básica, fazer essa alteração e já verificar qual é o impacto que eu tenho aqui em real time. Então aqui eu tenho funções de simulação que eu posso fazer dentro da visão dentro do IBP. E uma vez que eu tiver validado as informações, eu tenho a opção aqui de salvar esses dados. É importante que aqui eu consigo, por exemplo, trabalhar offline, então eu posso baixar uma versão do meu planejamento, trabalhar offline por algum tempo, e quando eu conectar, a próxima conexão que eu tiver na rede, eu posso fazer o upload das informações atualizadas. O IBP ele vai conseguir manter versões atualizadas, controle de versão atualizado dentro da aplicação. E uma vez que eu salvar os dados, eu consigo compartilhar as informações das análises que eu realizei. Então aqui entra a parte de colaboração, por exemplo, quando eu faço uma alteração, eu consigo colocar aqui uma informação dizendo, eu fiz alteração de demanda para um determinado período. Eu consigo aqui divulgar isso para as pessoas que estão envolvidas nessa etapa aqui do processo. Todas as informações que eu colocar aqui, eu posso subir arquivos, etc. Eu consigo colocar aqui nessa etapa e as pessoas recebem isso aqui através de outras aplicações, por exemplo, mobile ou e-mail. As pessoas conseguem, dentro da ferramenta mesmo, colocar novos questionamentos ou colocar novas informações, validar, dar o ok. Eu segui um workflow dentro da etapa do processo, dentro da própria aplicação. Tá? E aqui eu consigo, então aqui dessa forma eu consigo avaliar a demanda. Isso facilita, por exemplo, se eu estiver na reunião executiva e eu quiser validar um pressuposto para uma determinada tomada de decisão de alteração, eu consigo validar as informações do cenário diretamente da aplicação para aquele meu ciclo do SNOP. Eu consigo controlar a avaliação desse ciclo de forma dentro da própria ferramenta e conseguir avaliando e fazendo as alterações e consensando dentro de uma ferramenta só. Realizando, então, recapitulando, um ponto importante do IBP, a SAP tem um canal do YouTube e tem algumas informações de demonstração do IBP que pode ser acessado por qualquer um. Todos os nossos, eu vou deixar contatos ali, a gente vai ter os contatos após o webinário. Quem tiver mais interesse, quiser utilizar quiser visualizar vídeos sobre a ferramenta ou quiser utilizar os demos disponíveis pela SAP, é só entrar em contato com a gente que a gente consegue levar essas informações e levar esses conteúdos até vocês, tá? Então hoje já tem bastante coisa disponível para que vocês consigam ter uma ideia melhor de navegação, de trabalho na ferramenta, a gente já tem disponível, tá? Fazendo então recapitulando quais são os benefícios, o que a gente tem de ganho com o IBP. Quando a gente pensa no processo de previsão de vendas e marketing. Então, para vendedores e representantes, eu consigo ter uma previsão com maior acuracidade, eu consigo trabalhar offline e quando eu estiver conectado, eu consigo compartilhar e realizar validações em real time, pela capacidade de processamento em HANA.
para os gerentes de venda, eu consigo ter cálculos flexíveis de demanda, preço e simulação de cenários. Eu consigo controlar, ter controles de segurança de acesso, então eu consigo ter, por exemplo, dentro do IBP, eu tenho, por exemplo, um representante, e esse representante é responsável por um determinado território e ele pode ter visão de determinados clientes. Eu consigo, dentro da ferramenta, ter visões diferenciadas para informações de acordo com cada uma das pessoas que estão utilizando. Eu consigo ter uma percepção de rentabilidade e lucro diretamente na ferramenta, baseado nos dados que são atualizados na ferramenta. Para marketing, eu consigo medir, eu consigo simular promoções e eventos, eu consigo avaliar o resultado dessas vendas em promoções e eventos diretamente dentro da ferramenta. Eu consigo realizar análise de custos para promoções e eventos também diretamente dentro da ferramenta. E eu consigo compartilhar informações e dados em tempo real. Quando eu penso aqui em projeção de inventário, como eu consigo trabalhar tanto numa visão de demanda quanto numa visão de suprimento com dados de estoque real e também realizando projeção de produção, etc., eu consigo fazer um planejamento de inventário por centro, ou seja, se eu tiver, por exemplo, mais de um centro de produção e mais de um CD, eu consigo ter uma projeção de estoque de segurança para cada um desses cenários. Se eu utilizar, por exemplo, o APO, eu consigo usar as mesmas heurísticas do APO para conseguir fazer essa projeção de inventário. Eu consigo ter eu consigo visualizar o impacto financeiro desse nível de estoque dentro do meu planejamento em rentabilidade e custo. Para suprimentos, eu consigo também ter uma visão da demanda líquida. Isso pode me dar uma vantagem competitiva em negociação com o fornecedor, e com maior acuracidade, mas também buscar estabelecer níveis de parceria diferenciados com os meus fornecedores. A minha distribuição, eu também consigo buscar buscar canais de distribuição ou formas de distribuição baseadas na sua rentabilidade, não somente na forma como ele acontece fisicamente dentro da cadeia. E eu consigo ter uma orientação para o resultado financeiro, utilizando então a análise de resultado, utilizando minha projeção de inventário, tanto no produto quanto nos meus componentes. Para planejamento de materiais e capacidade, eu consigo utilizar centros de trabalho crítico, que seriam meus gargalos de produção, minhas demandas restritivas. Se eu tiver na cadeia, por exemplo, não for a minha capacidade, eu não tiver uma máquina ou um processo produtivo, uma célula de produção como gargalo, mas seja, por exemplo, a minha distribuição, eu consigo trazer outros tipos de restrição da minha cadeia para realizar as simulações dentro da ferramenta. Para materiais, eu consigo ter uma percepção do MRP e o impacto financeiro também do planejamento de componentes em tempo real. E, novamente, no financeiro, eu consigo ter uma visão de custo e rentabilidade em tempo real. Então, só afirmando aqui que a gente consegue, então, eu consigo utilizar modelos de previsão estatística. Então, os mesmos modelos de previsão estatística que eu tenho no APO, e mais alguns modelos que eu tenho alguns modelos específicos de ARIMA, que também estão disponíveis já na ferramenta, caso eu utilize modelos estatísticos para previsão. Tá? Eu consigo realizar o consenso entre demanda e planejamento em tempo real, baseado nas restrições, então eu consigo validar esses pressupostos diretamente na ferramenta. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado período em que eu tenho férias coletivas, etc., ou tenho paradas de máquina específicas, ou tenho algum problema de produção, estou tendo algum problema de qualidade, de estabilidade de produção, eu consigo trazer isso para dentro do modelo e dentro do meu planejamento de S&OP para conseguir avaliar o impacto dessas restrições dentro do meu planejamento. E um ponto importante quando eu falo aqui de a capacidade de drill down, ou seja, eu consigo, por exemplo, planejar em alto nível, por exemplo, na família de material, eu consigo, dentro da ferramenta, realizar uma desagregação em nível de SKU, e eu consigo avaliar para cada um dos SKUs depois quanto cada um deles está contribuindo para o resultado, e tomar as medidas e realizar simulações e variações por SKU, já avaliando o impacto que eu tenho, inclusive financeiro, de rentabilidade.
Ok? Bom, eu abro um espaço ali caso alguém tenha alguma dúvida, quiser perguntar. Aqui fica já o meu contato também de e-mail, então caso dúvidas surjam no futuro, se surjam posteriormente, vocês podem me contactar diretamente por e-mail. Eu vou responder, eu respondo para vocês assim que possível e a gente vai trocando informações, vai buscando até trabalhar, compartilhar de forma colaborativa. Vou deixar aberto para caso alguém tenha alguma pergunta específica, alguns. Tem um povo escrevendo. Deixa eu ver. Ok. Aqui, então, Maria perguntou a questão de dificuldade. Ela colocou assim, quando ela utilizava o SNP no APO, ela tem dificuldade para avaliar todos os níveis da lista técnica por questão de performance. A questão de performance, ela tem uma grande diferença quando a gente trabalha no IBP, porque eu estou trabalhando num banco de dados HANA. Como eu tinha comentado anteriormente, o banco de dados HANA, eu consigo ter uma performance até 400 vezes maior do que eu tenho no RP. Em relação ao APO, eu não sei dizer quantas vezes são, mas eu tenho certeza que é mais de 100. Tá? Então, porque a estrutura, aí eu tenho que entrar num detalhe um pouco técnico, porque essa estrutura colunar do HANA, ela pega, por exemplo, do RP, o que eu tenho lá, eu tenho 32 tabelas de estoque. Quando eu vou para uma plataforma HANA, essas 32 tabelas viram duas somente. Então eu consigo trabalhar o analítico e o operacional no mesmo nível e a capacidade de processamento é muito maior. Então eu tenho certeza que essa dificuldade que você encontrava no SNP, você não vai ter essa dificuldade de performance trabalhando com um banco de dados em HANA. O Rafael perguntou aqui assim, se a gente precisa é necessário muita alteração para rodar cenários ou se a gente utiliza já materiais do SAP. Como eu tinha comentado, assim, a gente consegue, o IBP ele tem um modelo de integração em que eu consigo pegar dados de informações de material ou produto, por exemplo, do APO, eu consigo normalizar tudo isso para dentro da ferramenta e depois esse negócio ele vai ficar se mantendo atualizando e coletando esses dados. Então, com certeza, eu consigo trazer do RP todas as informações de material, fornecedor, lista técnica, roteiro de produção, tudo isso que eu já tenho no RP, eu consigo trazer para dentro da ferramenta normalizado e trabalhar lá com alta performance, e as atualizações que eu tenho de dado mestre, etc., elas vão se manter de acordo com o modelo de integração, semelhante até ao que eu tenho no APO, mas como conceito, mas em tempo de performance é bem diferente, eu consigo manter as informações atualizadas para criar os cenários no IBP. Aqui a Maria também, seu HANA. Assim, não vai ser a tecnologia HANA que vai permitir explodir todos os níveis. Na verdade, a ferramenta ela permite com que eu consiga trazer vários níveis para dentro do IBP para fazer a explosão multinível. O que eu acho que é interessante a gente avaliar é assim, quando a gente está pensando que eu estou num processo de SNOP, se eu trouxer todas as minhas restrições ou todos os meus materiais para avaliação dentro do processo do SNOP, por mais que eu tenha performance de processamento da ferramenta, talvez o tempo que seja demandado, a capacidade do planejador para tomar decisão ou criar os cenários, seja algo muito grande. Então, eu diria assim, que a restrição não vai ser a capacidade de processamento.
Eu acho que o ponto-chave quando a gente pensa no SNOP é conseguir identificar aqueles pontos que são críticos para tomar decisão, porque muitas vezes eu tenho, por exemplo, quando eu penso em uma matéria-prima, por exemplo, aço, que na minha indústria é muito grande, por mais tem um impacto muito grande na minha cadeia produtiva, por mais que eu sempre vou ter que comprar aço, etc., mas a variação, por exemplo, do preço do aço ao longo prazo, ou no impacto no meu produto, ela pode ser importante para a análise de rentabilidade. Mas quando eu olho assim na questão de planejamento, eu sei que eu vou planejar aquele volume, mas a importância talvez seja importante eu ter essa informação para rentabilidade. Então eu acho que o gargalo não é processamento, mas ainda vai ser a capacidade de modelar o processo para o SNOP. Ok. Ok, gente. Então eu vou me manter aqui, respeitar o horário que a gente tinha combinado. Já estou extrapolando um minuto. Eu deixo aqui outros contatos aqui da nossa equipe de arquitetura aqui da Pelissari, né? Tem o meu colega Christian e o André aqui também, que vocês podem contactá-los diretamente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a participação no webinar. Novamente, eu reafirmo aqui que fica o nosso canal de comunicação aberto para trocar informações e espero poder conversar com vocês novamente e gostaria de contar com a presença de vocês nos próximos webinars que a gente venha a realizar ao longo do ano aqui. Muito obrigado.